You made me a believer, believer. First things first, I'ma say all the words inside my head. E aí pessoal, muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Uma aula que fala sobre um prisma triangular, porém é um triângulo bastante irregular, conforme você vê aí no enunciado. E vai ter vários complicadores aí no meio do caminho, e se você estiver inseguro nesse tema, nesse conceito, vem comigo, porque até o final da aula você vai assimilar tudo como manda o figurino. Para quem não me conhece, meu nome é Ademário Shiro, sou professor de matemática e física, engenheiro civil e pedagogo, produzindo vídeos aqui também no canal do YouTube para dar suporte aos meus alunos do Japão e principalmente para os alunos do Brasil. E se você estiver chegando hoje pela primeira vez e gostar da aula, da didática e achar o tema relevante, faça a sua inscrição e recomende também para os amigos para que um maior número de estudantes sejam beneficiados, uma vez que esse canal aqui não é um canal monetizado, não é um canal comercial, ele existe único e exclusivamente para tirar dúvidas dos alunos. Ok? Vamos então para a nossa aula de hoje, uma aula que estou atendendo a um grupo de um colégio daqui do Japão e que me enviaram essa questão aqui. Caiu no Mackenzie. A base de um prisma reto é um triângulo que possui um ângulo de 60 graus, formado por dois lados de medida 5 e 10 centímetros. Se a altura desse prisma é o dobro da altura relativa ao maior lado da base, então seu volume em centímetro cúbico vale... Olha só, pessoal, tem que se fazer uma figura para você entender bem essa questão aqui. E como é que você vai fazer essa figura? Você vai desenhar um triângulo em que um lado mede 5 e o outro lado mede 10. Mas é claro que no seu desenho você não precisa fazer na escala certinha, é só mesmo para você entender a situação. E esses dois lados dados formam um ângulo de 60 graus entre si. Então vamos fazer aqui um desenho esquemático para você entender melhor como é que faz essa questão aqui. Então está aqui o desenho, vamos para a interpretação. Olha só, a base, claro que é um prisma que está deitado no caso. Então a base seria esse triângulo aqui, os dois triângulos aqui. Só lembrando que para caracterizar a existência de um prisma, as duas bases, tanto a inferior como a superior, têm que ser congruentes, ou seja, tem que ter as mesmas medidas e a mesma formação, tá? Então, aqui eu tenho esse lado aqui que mede 5 centímetros, esse lado aqui mede 10. Gente, em nenhum momento ele diz que é um triângulo retângulo isso aqui, tá? Então, não pode considerar um triângulo retângulo. E essa altura relativa ao lado maior da base é esse daqui. Então, o lado maior é esse 10 aqui. Então, a altura relativa seria essa altura Hzinho aqui. Perfeito? Muito bem. 60 graus é o ângulo formado pelo lado de 5 centímetros e 10 centímetros. E ele diz que a altura do prisma, que seria esse comprimento aqui, é o dobro da altura do triângulo. Então vamos montar aí uma linha de raciocínio. Uma estratégia para você resolver isso aqui. Olha. O volume é igual à área da base vezes a altura, vou chamar de H maiúsculo, para não confundir com esse Hzinho aqui, tá? Área da base. Eu tenho que calcular a área desse triângulo aqui. Mas antes disso, eu também tenho que descobrir a medida dessa altura Hzinho, H minúsculo. Então, lembrando que esse H que desenhei aqui é o mesmo, só que ele vale o dobro da altura do triângulo. Tá? Então, se eu descobrir o H minúsculo, eu vou descobrir automaticamente a altura ou o comprimento desse prisma aqui, beleza? Bom, olhando a figura aqui, até que está fácil, porque o H, essa altura H do triângulo, ele é o cateto oposto do ângulo de 60 graus. Ele está do outro lado. E eu tenho aqui o 5 que forma para mim a hipotenusa.
uma vez que essa altura H, ela obrigatoriamente tem que formar 90 graus aqui, porque trata-se de uma altura, do triângulo, ok? Bom, mas aqui eu vou usar aquela relação trigonométrica num triângulo retângulo, que é o basicão lá, a primeira formulinha qualquer. Só lembrando aqui, para quem não lembra, seno de um ângulo qualquer, seno de θ, vou chamar, é sempre o cateto oposto sobre a hipotenusa. Ora, no meu caso aqui eu tenho o ângulo θ, eu tenho o cateto, eu tenho a hipotenusa e quero descobrir o cateto oposto. Então, no meu caso aqui, ó, seno de 60 é igual ao meu cateto oposto, que é a altura, Hzinho, sobre a hipotenusa, que mede 5. Mas o meu seno de 60, quanto vale? Pela tabelinha dos ângulos notáveis, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, que é igual a altura sobre 5. O 5 está dividindo, vai passar para lá multiplicando. Então, a minha altura H, eu isolo ele, vai ficar 5 raiz de 3 sobre 2. Como 5 e 2 não dá para simplificar, eu vou deixar dessa forma aqui. Beleza? Muito bem. Então, eu já descobri também o Hzão aqui, o H maiúsculo. Então, o meu H maiúsculo é o dobro do H minúsculo, então 2 vezes. Mas o meu H minúsculo, eu acabei de descobrir, é 5 raiz de 3 sobre 2. Ora, esse 2 com esse 2 eu posso cortar, porque é multiplicação, então o meu H, ou seja, o comprimento do prisma ou a altura do prisma, como queiram, é a mesma coisa que 5 raiz de 3. Bom, já descobrimos aqui um dado importantíssimo. Agora resta descobrirmos a área desse triângulo. Gente, tem duas formas de descobrir essa área. Eu vou fazer da forma tradicional e depois uma outra forma que muita gente esquece, mas que em determinadas situações pode te ajudar. Então eu vou deixar feito também dessa forma. Quem não tiver muito interesse pode pular esse pedaço aqui. Legal? Então vamos lá. A forma tradicional de descobrir essa área aqui está fácil, porque a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2, não é isso? A base eu tenho, é 10. A altura H eu acabei de descobrir, é 5 raiz de 3 sobre 2. 5 raiz de 3 sobre 2. Mas tem esse 2 aqui que é da formulinha, então esse 10 com esse 2 eu posso simplificar, vai ficar 5. 5 vezes 5, 25. Então a área do triângulo é 25 raiz de 3 sobre 2. Vou deixar aqui dessa forma aqui, centímetro quadrado. Agora, qual é a formulinha que eu disse que pode te ajudar em determinadas situações? Olha só, gente. Se você tiver um triângulo qualquer, não importa, tiver um ângulo, vamos chamar de θ, e você tiver esse lado conhecido A, B, você pode usar a seguinte fórmula. Área desse triângulo é o lado A, é claro que tem que ser conhecido, tá? Vezes o lado B, vezes o seno do ângulo θ sobre 2. Então, essa formulinha aqui, gente, é bom memorizar, porque em algumas situações ela é muito importante. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, a minha área será o lado A e o lado B, 5 e 10. Seno do ângulo 60. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Mas eu tenho esse 2 da formulinha aqui também, então já deixo aqui. Simplifica, simplifica. A área, 5 vezes 5, 25. 25 raiz de 3 sobre 2 centímetros quadrados. Então veja que eu tenho essas duas maneiras de fazer. Tá? Se você lembrar dessa fórmula aqui, pode fazer. Mas nesse caso aqui, eu acho que a forma tradicional é melhor. Não é isso? Muito bem, agora vamos partir para a jogada final, que é o cálculo do volume. O cálculo do volume é igual a área da base. A minha área da base eu descobri que é 25 raiz de 3 sobre 2.
A altura, minha altura agora é essa altura do prisma. Cuidado para não confundir com a altura do triângulo. A altura do prisma é o H maiúsculo, é o 5 raiz de 3. Bom, como o 2 não dá para simplificar com ninguém, então eu vou fazer as operações aqui em cima. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Raiz de 9 é 13. Então aqui no numerador vai ficar assim, 25 vezes 3 vezes 5 sobre 2. 25 vezes 3 dá 75. 75 vezes 5 vai dar 375 sobre 2. Se dá uma olhada aqui na alternativa, não tem nenhuma fração. Então vamos dividir 375 por 2, vai dar 187,5. Então meu volume será 187,5 centímetros cúbicos. Alternativa B de bola. Aqui, ó. E chegamos ao final desse exercício. Entenderam, pessoal? Se mesmo assim alguém ficou com alguma dúvida, escreve aí nos comentários ou pode me enviar sua dúvida em inbox, que eu vou ter o maior prazer em te atender e tirar sua dúvida. Beleza? Por hoje é só, eu deixo aqui um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente. Tchau!